preciso construir ou reconstruir pilares? Por que eu preciso ter pilares na minha vida? O que é um pilar? Pilar é uma coluna simples que sustenta uma construção. Você é uma construção. Eu sou uma construção. Nós estamos sendo construídos desde o momento que estamos no ventre da nossa mãe ali. Não é verdade? Nós estamos sendo construídos, a nossa identidade está sendo construída, está tudo sendo construído e você, enquanto tiver vida, você está em construção. Amém? E o pilar é isso, é uma coluna simples, mas que sustenta uma construção. Sabe por que muitas construções estão caindo? Porque a coluna simples, o simples está sendo deixado de lado. Você está se preocupando com as coisas grandes, você está se preocupando com o futuro, você está se preocupando com coisas, porque lá na frente, e está esquecendo do simples. E a coluna simples, as colunas simples. Porque se você sabia que a gente não cai e a gente não peca nas pedras grandes, porque as grandes você está vendo. Você não vai chutar ela porque você está vendo que ela é grande, você vai chutar ela para quê? Você está vendo que ela é grande. Sabe onde a gente peca? Nas pequenas, nas sutis, nas que são simples, passam despercebida. E que às vezes pode derrubar uma construção. Derrubar o que você demorou anos para construir. O que você gerou anos. Às vezes, essa construção, esse pilar já foi construído, só que você parou por alguma circunstância de continuar a construção dessa coluna. E talvez hoje seja a noite de você, peraí, eu tenho que voltar a reconstruir. Eu tenho que reconstruir, eu parei aqui, eu tenho que continuar construindo. Por isso essa noite eu queria que você analisasse isso, você guardasse essa palavra, uma coluna simples. Né? Uma coluna simples. E a gente está vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, esse tempo de tantas enfermidades que não é só o vírus. Tantas enfermidades, tantos problemas, tantas dúvidas, tantas mudanças que se eu for perguntar para você, ou perguntar para mim mesmo que mudança eu quero tantas mudanças, eu quero mudança em mim, eu quero mudança na minha casa, eu quero mudança dos meus filhos, eu quero mudança em relação ao trabalho, eu quero tantas mudanças e eu tenho certeza que você quer também, essas mudanças. E esse tempo, a destruição que tem acontecido, a gente acha assim, o vírus, ele está destruindo tudo. Não, o vírus é só um vento, como tantos ventos que já existiram na nossa vida. Toda ventania, ela vem, mas uma hora ela passa. E quando essa ventania passa, tem coisas que ficam de pé, estavam de pé e permanecem de pé. E tem coisas que o vento passa, e quando passa, você vai olhar, está totalmente no chão. Né? Por isso a importância da coluna simples. Porque o vento vai passar. E aí, como é que vai estar a sua construção quando o vento passar? Como é que vai estar a sua construção quando o vento passar? Assim como uma casa, ela precisa de um alicerce, a sua vida precisa também de um alicerce. A sua vida precisa também de um alicerce. Aí talvez você já fale assim, o meu alicerce eu já tenho, é Jesus. É mesmo? É Jesus? É Jesus e tudo aquilo que Ele mandou nós fazermos? Abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 24 e 25. Você precisa ter esse alicerce, você precisa ter esses pilares, sabe para quê? Para que as suas crenças e suas convicções estejam em cima desse alicerce, não jogado ao vento. Amém? Para que outro vento venha e leve junto tudo aquilo que você acreditou até hoje. Então, Mateus 7, versículo 24, versículo 25. Diz a palavra de Deus, e é uma palavra bem conhecida, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Essa casa, ela tinha um alicerce. Qual é o alicerce? Ouvir e praticar a palavra. A gente escuta tanto ouvir e praticar, e é uma coluna simples, mas é uma coluna que às vezes nós não fazemos. Nós até ouvimos, mas nós não praticamos. Mas eu não quero me ater nisso, porque nós vamos falar de pilares. Amém?
Nós vamos falar de pilares. E eu queria que nesse momento, se você pudesse, abrir a sua Bíblia em Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas 14. Lucas 14, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Olha que a palavra de Deus, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, fala aqui de administração, fala aqui de planejamento. Então essa noite, para nós começarmos a falar que pilares são esses, que alicerces são esses que eu preciso construir ou reconstruir, aonde a minha vida tem que estar firmado, para que nada acabe com aquilo que eu pretendo construir. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Se você quiser, você quer construir alguma coisa na sua vida? Você é uma construção, você quer ser essa construção? Porque às vezes nós olhamos tudo em nossa volta, mas nós esquecemos que nós somos uma construção. Nós temos que querer ser alguma coisa, chegar em algum lugar, alcançar alguma coisa, você como pessoa. Depois vem as demais coisas, a sua casa, os seus filhos, os projetos. Você quer construir? Você quer construir alguma coisa? Se você quiser, a palavra de Deus diz que a gente tem que planejar. A palavra de Deus diz que a gente tem que planejar para quê? Para que a gente possa acabar essa construção. Amém? E planejar é entender assim, eu quero ser isso, eu quero chegar nesse lugar. Vai ter pedra no meio do caminho, vai ter tijolo no meio do caminho, vai ter falsidade no meio do caminho, vai ter briga no meio do caminho, mas eu vou planejar. E como é que eu vou planejar? O primeiro pilar de uma construção, pilar de uma construção individual, pilar de uma família, de um lar familiar, chama-se oração. Ah, pastora, lá vem a senhora falar de oração. Deixa eu te dizer uma coisa, abra lá em Apocalipse, que a palavra de Deus mesmo vai te dizer. Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz assim, eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Abre em Apocalipse 21. Versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor. 21:6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Depois você poderia ler até o 22:13, mas sabe o que está dizendo aqui? Que Deus, Ele é o princípio, o meio e o fim. Deus é o princípio, o meio e o fim. Tudo começa em Deus. Tudo tem que ser gerado primeiro em Deus. Sabe qual tem que ser o seu planejamento para uma construção? O início é Deus. O início é eu falar para Deus. O início é eu apresentar para Deus. A primeira coluna, uma coluna simples, é a coluna de oração. É o pilar de oração. Amém? Tem que ser o primeiro pilar da tua casa. É o pilar de oração. Sabe por quê? Porque Deus é o princípio, é o início de todas as coisas. Ele está no meio. No momento que você está caminhando, Ele está no meio também. Mas Ele está lá no final também. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Esse é o primeiro pilar. E nós vamos ver isso no segundo pilar. Que até quando o Senhor foi construir a casa dele, Ele falou a primeira coisa. A arca da aliança, a minha presença, é a primeira coisa que tem que ser construída, é a primeira coisa que tem que ser colocada dentro dessa casa. Amém? O altar define trono.
Olha que interessante, por que o primeiro pilar da minha vida, o primeiro pilar da minha casa, tem que ser o pilar de oração? Altar diz respeito a trono, e trono diz respeito a governo. É interessante, nós não colocamos Deus para governar a nossa vida, porque muitas vezes nós vamos fazendo primeiro e depois nós vamos buscar Deus. Mas quando a coisa pega, a gente fala: Senhor, o Senhor é o governo, o Senhor é dono disso. Será que Deus era dono disso mesmo? Será? Será que começou por Ele? Ou porque no meio do caminho você planejou, não esqueceu de Deus, fez do jeito que queria e depois chama o Senhor, mas o Senhor é bom e misericordioso, que até Ele não sendo chamado no início, no meio do caminho Ele entra para te socorrer, para me socorrer. Esse é o nosso Deus. Altar define trono, altar define governo. Então o primeiro pilar, a primeira coluna da sua casa é a coluna do governo, é o altar ali, o altar do Senhor, declarando que a sua casa, a sua vida, quem governa é Deus. E é o melhor governo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? E como altar quer dizer a trono, a governo, tem muitas igrejas que Deus não está dentro, que Deus está fora. Porque o trono, o governo não é de Deus, é do homem. Tem muita família, eu sempre falo que o problema não são os demônios que tem lá fora. Porque o mundo já é do maligno, vai ter demônio todo dia, toda hora, vai ter problema todo dia, toda hora. Sabe qual é o problema? É a falta de Deus dentro das casas. Não são os demônios fora. Demônio fora, o demônio é um derrotado, querido. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Amém? No mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu. Amém? Ele venceu tudo, então o problema não são os demônios fora da nossa casa. Não são os demônios na rua. O problema é a falta de Deus dentro do lar. Esse é o problema. Porque é de dentro para fora. O pilar, ele não fica aparecendo, ele fica guardado ali dentro da construção, não é assim? Aí vem um vento, meu Deus, mas está forte, porque tem um pilar, porque tem uma coluna ali. Tem uma coluna ali. E o primeiro pilar da nossa vida é esse, é o pilar da oração. O que nós temos que entender? Nós temos que entender que tudo que o céu criou, só o céu pode sustentar. Tudo que o céu criou, só o céu pode sustentar. Tudo que foi criado no céu, só o céu pode restaurar. Tudo que foi criado no céu, só o céu pode ensinar. Amém? Como assim? Como assim? Não adianta o que restaura a família. Tem gente que pede: restaura minha família. O que restaura a família não é uma apostila, não é uma teoria. Porque o que foi criado pelo céu, só o céu sustenta. O que foi criado pelo céu, só o céu sustenta. O que muda, não adianta você querer mudar a sua casa, mudar a sua família, libertar pessoas na força do seu braço, que você não vai conseguir. Porque a família está na palavra de Deus. O homem e a mulher estão na palavra de Deus. O que o céu criou, só o céu sustenta. Por isso que você tem um pilar de oração. Para quê? Para você trazer o céu para a terra. O céu sustentar a sua casa. O céu transformar pessoas. E como é que é? Vai abrir o céu e o anjo vai descer? Não, você está se relacionando com Deus. Deus vai te dar ideia, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar revelação. Deus vai falar o que você tem que fazer. Você está trazendo o céu para a terra. Porque o que é criado no céu, só o céu sustenta. Não é o homem que sustenta. Isso é tão sério. Eu já vi tanta casa destruída por drogas. E aí a pessoa vai na força do braço. Não adianta. Não adianta ir na força do braço. Aí você vê, e eu acho que você já teve essas experiências, já viu? Meu Deus, fulano saiu de casa, aconteceu tanta coisa, tanta destruição. Aí a pessoa vai e faz campanha. A pessoa vai e começa a orar, faz campanha. Aí Deus faz um milagre. Por quê? Porque a pessoa começou a construir o pilar de oração. O problema é que ele constrói o pilar de oração. Quando volta a ficar tudo normal, ele esquece o pilar de novo. Aí vai vivendo de luta em luta. Para todo tempo lembrar do primeiro pilar, que é o pilar de oração. Porque o que começa em Deus, tem que terminar em Deus. Ele é o princípio, Ele é o meio e Ele é o fim. Isso tem que ser para tudo na tua vida. Amém? Isso tem que ser para você que quer se formar. Isso tem que ser para você que não sabe o que quer fazer. Começa em Deus. Comece em Deus. Deus vai dando. Às vezes você não recebe a resposta pronta, mas por você estar construindo esse pilar na sua vida, Deus vai dando direção, Deus vai abrindo a porta e lá na frente você vai entendendo todas as coisas. Amém?
você vai entendendo todas as coisas. Malaquias 4. Por que o primeiro pilar tem que ser oração? Primeiro, porque tudo começa em Deus. Ele é o princípio, o meio e o fim. Você tem que entender isso. Ele é o princípio, o meio e o fim. É o pilar dentro de você, é o pilar dentro da sua casa. Tudo começa em Deus. É o que você quer construir. Eu quero construir uma empresa, eu quero ter meu próprio negócio. Onde começa em Deus? Senhor, eu quero fazer isso. Me dá direção para que eu não tome as decisões erradas. Né? Me dá direção. Se essa ideia for de mim, tira essa ideia e coloca a tua ideia, porque a tua é boa, perfeita e agradável. Tudo começa em Deus. Quando você começa em Deus, sabe o que você está fazendo? Você está se protegendo. Amém? Você está se protegendo. Deus vai colocando anjos no meio do caminho, vai te dando discernimento para guardar você. Malaquias 4, do versículo 1 ao 6, olha o que diz a palavra do Senhor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que interessante. Deus está falando que vai chegar o grande dia, e quando estiver perto do grande dia, e nós estamos... Ainda não é a vinda do Senhor, não se preocupe, você ainda não vai morrer. Deus ainda tem propósito na sua vida, Deus ainda tem promessa para se cumprir. Mas você está ali no princípio das dores, esse momento de reflexão. E a palavra de Deus diz que quando chegasse perto do dia do Senhor, o Senhor ia enviar o profeta Elias. Mas o profeta Elias fala de um espírito profético. Não está falando de um homem, está falando de um espírito profético que vai destruir muitas coisas que não precisa estar no nosso meio. Por exemplo, Jezabel. Jezabel é um espírito que entra dentro das casas. Amém? Que entra dentro das casas para quê? Para distorcer, é o que a gente mais vê. Para distorcer a função do homem, para distorcer a função da mulher, para colocar um empoderamento inadequado na mulher. A palavra de Deus diz em Isaías 61 que a gente é empoderado pelo Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida. Mas para pregar as boas novas, o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, para ir lá fora e fazer aquilo que é propósito do Senhor. Amém? Mas dentro de casa você tem o seu papel, o seu esposo tem o seu papel, os filhos têm o seu papel. E o que acontece? A palavra de Deus está dizendo justamente isso, que vai enviar esse espírito profético. Nunca se viu tanto profeta na vida. Mas esse espírito profético para destruir Jezabel, para destruir esse espírito que entra nas famílias, que entra no meio das pessoas, para distorcer gêneros, para distorcer a função do homem, para distorcer a função da mulher. E é necessário esse espírito profético vir. Amém? Para que não haja troca de papéis. E quando esse espírito vir, esse espírito profético fala assim, que o coração dos pais vão se converter, irão se inclinar para os filhos, entenderão os filhos, e os filhos entenderão os pais. Você que é jovem, adolescente, está me ouvindo, fala assim, eu ainda não tenho família. Não, você tem família, seu pai, a sua mãe, sua avó. Seja você esse que constrói pilar dentro da sua casa. Amém? Seja você. Eu fui a primeira a me converter da minha casa. Eu fui essa que construiu o pilar de oração. Amém? Deus não precisa de muita gente, não. Deus precisa de um. Seja você, filho. Você que constrói o pilar aí dentro da sua casa. Você que constrói esse pilar de oração. Você que chama esse espírito profético, profetiza dentro da sua casa. Amém? Lembrando que o Senhor, Ele é o primeiro, o princípio, o meio e o fim. Amém? Quantos estão me ouvindo? Diga amém aí para mim ver você falar. Glória a Deus. Amém? Então lembre que o céu cria, o que é criado no céu, o céu sustenta. Eu não estou falando aqui que você não tem que estudar, porque eu estudo muito, graças a Deus. Amém? Eu estudo muito, mas se o Espírito não me ajudar, o meu conhecimento não serve. Porque entenda algo. O conhecimento você fala, você passa falando.
Mas as pessoas, elas precisam ter algo dentro dela. E você só consegue colocar algo dentro da pessoa por meio de transferência. E transferência só acontece com aquilo que está dentro de você. Conhecimento pode estar só fora, mas transferência é o que está dentro de você. Você só transfere o que está dentro de você. Amém? Você só transfere o que está dentro de você. O que está dentro de você? É isso que você vai transferir para os seus filhos. O que está dentro de você? Fazer a vontade de Deus está dentro de você? É isso que você consegue transferir para os seus filhos. O que está dentro de você? É ser obediente? É isso que você consegue transferir. É isso que você tem autoridade para transferir. É isso que você tem autoridade para orar e falar, epa, né? Hoje eu peguei os meus filhos, fiz uma oração, falei, Senhor, está quebrado toda a maldição hereditária aqui. Está anulado aqui, todo espírito imundo, está anulado. É o que está dentro de você que você transfere. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro pilar é o pilar da oração, essa coluna simples, que vai sustentar a sua construção, seja ela qual for, na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar. E para a vida familiar, para lares, eu digo isso, o problema não é o demônio lá fora, o problema é a falta de Deus dentro de casa. Você ora na igreja, você ora no seu trabalho, mas você não ora na sua casa. E isso é um problema. Amém? Ore dentro da sua casa. O segundo pilar é o pilar da mesa. É o pilar da mesa. Abre em Êxodo. Antes, era visível na cultura a mesa, o sentar na mesa. Eu cresci com esse ensinamento do meu avô, o sentar na mesa. Para tudo, para todo mundo sentar na mesa. Mas por que sentar na mesa? Êxodo 25, capítulo 25. Esse capítulo, antes de nós lermos, Deus deu um projeto para a construção do tabernáculo. Porque antes o Senhor, Ele fazia o quê? Ele esporadicamente, Ele aparecia para o povo, esporadicamente. Mas aí chegou um tempo que o Senhor queria ficar no meio do povo e Ele precisava ter o tabernáculo dele. Só que não era um tabernáculo como os homens estavam acostumados a fazer. Então o Senhor deu uma arquitetura, algo novo, algo que eles não conheciam, para mostrar como é que eu quero a minha casa. E o que vem primeiro na minha casa. E aí, aqui em Êxodo, capítulo 25, versículo 23... olha o que diz a palavra do Senhor. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Vamos ficar até aqui. Mesa. A primeira coisa que o Senhor pediu para colocar ali foi a arca da aliança, se você for ler o texto, a presença dele. Depois da minha presença tem que ter uma mesa. Agora, por que a segunda coisa que o Senhor falou é a mesa? O segundo pilar da sua vida tem que ser a mesa. A mesa é lugar de comunhão. O que o Senhor fez com os discípulos? Sentam à mesa. O que o Senhor fez? Antes de morrer, vamos ceiar a mesa, vamos repartir o pão. Amém? A mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar de pão. A mesa é um lugar de alimento, é um lugar de relacionamento. Agora vamos lembrar aqui de Gênesis a Apocalipse. O que o diabo mais tenta em todo o tempo? Acabar com o relacionamento. É acabar o seu relacionamento com Deus, é acabar o seu relacionamento com o seu irmão, é acabar o seu relacionamento com o seu cônjuge, é acabar o seu relacionamento com seus filhos. É essa área que o diabo mais luta. Tudo que o diabo, ele roda só para fazer isso. Acabar o seu relacionamento, acabar a sua comunhão. É só isso que o diabo, ele luta para isso. Tanto que, por quê? Porque tem princípios bíblicos, né? Antes de você ofertar, você pedir perdão. Antes de ceiar, você examinar a si mesmo. Amém? Porque sentar na mesa é lugar de comunhão. Quando você senta na mesa com a sua família, você está em comunhão. E a mesa é lugar de cura. Amém? A mesa é lugar de relacionamento. Por isso, é uma coluna simples, que não tem sido construída ou foi destruída por um tempo. Quer ver um exemplo? Você tem um filho adolescente, esse adolescente sai, vai para a escola, lá ele sofre bullying.
Lá ele sofre rejeição, alguma coisa, e ele vem chateado para casa. E aí chega em casa, ele pega o prato dele e vai para frente da internet comer na frente da televisão. Ah, mas não tem nada a ver. Mas ele está chateado ali. Né? Então, às vezes vai passar despercebido, você nem sabe o que está acontecendo com ele. É diferente de ele chegar, tem uma mesa preparada. E o seu filho vai sentar na mesa ali, e vocês, no natural, conversando, ele vai falar, ai, hoje eu fiquei tão triste. Conversando ali, porque a mesa é um princípio. Amém? A mesa, Jesus ensinou na mesa, a mesa cura. Ali conversando, ele vai falar que ele se chateou. E você, direcionado pelo Espírito, vai direcionar o seu filho. Ah, mas eu não sou casada. Ah, mas você tem amigos. Senta na mesa com pessoas. Há um poder na mesa. Foi a segunda coisa que o Senhor mandou fazer. Amém? Tudo que o diabo quer é danificar a comunhão. Senta na mesa. Senta com a sua irmã na mesa. Senta com seu pai na mesa. Vai para a mesa, não só pensando na glutonaria, né? Eu vou comer doce, vou encher a minha barriga, eu estou morrendo de fome. Mas vai para a mesa com o entendimento de um princípio. Amém? Na mesa há comunhão. Na mesa, o diabo não fica. Por isso que ele quer destruir o pilar da mesa. Ele quer destruir esse alicerce. Sabe qual é o altar que você constrói na mesa? O altar de liberação. Na mesa, coisas são liberadas. Amém? Na mesa, há cura, há relacionamento. As melhores conversas são na mesa. Lá em Salmo 23... o Senhor fala de mesa, né? Prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Amém? O Senhor prepara uma mesa, porque o inimigo, ele quer tirar você da mesa, ele quer tirar os filhos da mesa. E nós temos vários versículos, inclusive em 2 Samuel 9, versículo 7. Você não precisa abrir, mas fala ali de Mefibosete. O que aconteceu quando Davi ia restituir ali a família ali de Jonatas, né? O que o Senhor fez? Pegou aquele menino que era rejeitado e colocou onde? Eu vou te colocar na mesa, porque na mesa você ganha honra de novo. Na mesa você ganha dignidade de novo. Na mesa você ganha respeito de novo. Amém? Guarde esse pilar no seu coração. Deus deixou algo memorial só para a gente sentar na mesa. Quando o pastor fala assim, vamos compartilhar, troque o seu vinho, troque o seu pão com o seu irmão. Amém? Você está declarando que você está em comunhão. Amém? Então a mesa é um altar, um lugar, um trono onde há liberação. O pilar da oração é esse pilar aonde você estabelece o governo, é o governo de Deus sobre a sua vida. A mesa é esse pilar onde há liberação, onde você libera coisas dentro da sua casa, onde você libera coisas nas pessoas que estão sentadas ali. É uma liberação. Amém? É o altar de liberação. Então o primeiro pilar é o pilar da oração. O segundo pilar é o pilar da mesa. E o terceiro pilar é o pilar da obediência. Ai, meu Deus, vai falar de obediência uma hora dessa. Abra sua Bíblia em Esther. E eu deixei Esther por último, ia ser o segundo, porque Esther, ela respeitou os 3 pilares na vida dela. Os 3 pilares na vida de Esther. Entenda algo. A semeadura que eu faço, a semeadura que você faz é livre, mas a colheita é certa. Se a gente semear bem, a gente vai colher daquela semeadura. Se a gente semear mal, a gente vai colher daquela semeadura. A semeadura é livre, cada um semeia o que quer, mas a colheita é certa. E é tão importante você guardar isso no seu coração. Esther, capítulo 2. É tão importante você guardar isso no seu coração da semeadura. Porque às vezes você fala assim, eu já lutei tanto na minha casa, eu já lutei tanto para fulano ser transformado, eu já lutei tanto, eu quero permanecer no Senhor. Entenda, você está semeando, a sua colheita é certa. Eu sempre falo assim, não peca porque o outro está pecando. Porque o outro que está pecando, ou te instigando a pecar, ele vai ter uma colheita. Mas que você tenha a sua colheita. Que você semeie o certo em todo o tempo. E para semear o certo em todo o tempo, a gente precisa ter o pilar de obediência na nossa vida. Amém?
Esté 2,17 vai dizer assim, ó. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Vai lá para o capítulo 5. Deixa aberto no capítulo 5. Eu não sei se você sabe, mas Esté era órfã. E o que Esté tinha era o primo que ela obedecia. Ela era órfã e de órfã ela virou rainha. Era órfã, era rejeitada. E de órfã ela virou rainha. Mas sabe por quê? Desde o início, porque o que a gente vê nos dias de hoje? As pessoas pegam as suas mazelas, as suas rejeições e elas ficam se alimentando disso. Inclusive na minha próxima palavra, eu vou pregar sobre sobrevivência e superação. Assista. Você quer sobreviver ou você quer superar, né? Mas Esté era essa. Órfã. Imagine uma pessoa órfã nos dias de hoje. Não faz nada, não consegue nada porque é órfã, porque é rejeitada. Porque é verdade, são muitas coisas que vão sendo alimentadas ali, abandonadas na sua mente. Só que Esté era obediente. Ela foi parar ali, naquele reinado. E desde o princípio ela começou a obedecer o seu primo. Que disse assim, ó, entra lá. Só que não fala do teu povo, porque senão vão matar o teu povo. Então ela entrou. Ela ficou todo o tempo como serva e ela não falou do seu povo. Então ela já começou ali a obedecer. Só que aí chegou um momento em que o seu povo ia morrer. E aí mais uma vez Esté foi ali desafiada. Só tem você aí dentro. Você é a única coluna dentro desse palácio que pode salvar o teu povo. Mas sabe o que é interessante? A primeira coisa que Esté fez. Porque Mordecai falou assim, talvez foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para salvar o povo. É para essa pessoa que não deveria ser escolhida, que é órfã. Talvez foi para isso que o Senhor te chamou. E Esté, nessa hora, sabe o que Esté fez? A palavra de Deus diz que Esté orou e jejuou e colocou todo o seu povo para orar e para jejuar. Então, a primeira coisa que Esté fez foi o quê? O pilar da oração. O pilar da oração. Esté colocou o seu povo para orar. E aí, no capítulo 5, no versículo 4, olha o que é que ela fez. Respondeu Esté, se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Olha só o que Esté fez. Preparou uma mesa. Olha o segundo pilar na vida de Esté. A mesa. Foi ali, naquele banquete que Esté conseguiu libertar o seu povo. A primeira coisa, ela começou do princípio, ela orou, ela jejuou, mas ela não deixou de agir, porque você só não pode orar e jejuar. Você ora e jejua para que o Senhor dê as estratégias, e foi isso, Esté não sabia o que fazer, mas ela orou e jejuou, e veio essa estratégia no coração dela. Aí ela fez o quê? Ela caminhou, amém? E ela foi lá, ela convidou o rei para esse banquete, ela preparou uma mesa, e naquela mesa houve libertação do seu povo. Naquele banquete houve cura para o seu povo, naquele banquete houve libertação para o seu povo. Amém? O pilar da obediência. E o pilar da obediência dói, porque ele te afronta, porque ele faz você fazer o que você não quer. Sabe por quê? Você tem tudo para falar, mas não é para falar, é para ficar calada. Não é para falar, é para ficar calada. E aí você tem que decidir se você obedece ou não. Mas você tem que lembrar que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Amém? É obedecer, é fazer algumas coisas. Tipo assim, Esté estava quietinha, eu estou quietinha aqui, eu já estou no meio das rainhas. Para que eu vou me arriscar? Tem coisas de Deus que a gente não explica, mas a gente entende que a colheita é certa. E que Deus não fica devendo. Quando fala que Deus não fica devendo, é porque Deus é fiel. Até quando o homem quebra a aliança, Deus cria um meio, porque Ele é fiel e Ele tem que cumprir com a fidelidade dEle. Amém? Então a gente vê em Esté o pilar da oração, o pilar da mesa e o pilar da obediência. E por isso Esté saiu de órfão para rainha. Esté foi para a oração, planejar a sua construção. Eu vou construir aqui a libertação do meu povo. Eu vou construir aqui, eu vou entrar dentro desse castelo. Se você quer construir, você precisa ter as colunas simples na sua vida. Amém? Você precisa ter as colunas simples na sua vida. E aqui, qual é o altar da obediência? No pilar da obediência, que altar que eu tenho? O altar que garante a colheita.
No pilar da oração, você tá construindo ali o altar de governo. No pilar da mesa, você está construindo o altar de liberação. Coisas serão liberadas na minha vida, coisas serão liberadas na minha casa. Ah, eu só tenho uma filha, senta ela na mesa e senta na mesa. Amém? Coisas são liberadas. E quando eu obedeço, no pilar de obediência, eu tenho o altar da colheita. A colheita é certa. Para quem obedece, a colheita é certa. O pilar da obediência exige renúncia? Exige. A gente renuncia muita coisa, a gente renuncia a querer. Amém? Mas entendendo que o Senhor tem uma colheita para mim, o Senhor tem uma colheita para você. Aleluia. Deixa eu ver quem está prestando atenção lá em casa. Diele entrou, um abraço, Dani, Diele. Estou vendo todo mundo aqui, Deus abençoe vocês. Amém? E falando de tudo isso, você tem que construir ou você tem que reconstruir esses pilares? Eu queria que você pensasse essa noite. De repente você fala assim, meu Deus, eu não tenho o pilar da oração porque é difícil, porque eu quero orar e a mulher não quer orar. Eu quero orar e o homem não quer orar, mas o pilar é seu. Amém? Construa esse pilar. Não deixa ninguém derrubar a sua construção, não. Faça o que você tem que fazer. Nunca é tarde. Aí agora eu não construí esse pilar, o pilar da mesa eu não construí, meus filhos já cresceram, já casaram. Nunca é tarde, você pode construir o que você precisa em oração. Lá orando, lá na sua casa, seu filho está lá nos Estados Unidos e ele é alcançado no nome de Jesus. Amém? De repente até aqui tem coisas que você sabe, você precisa mudar, você precisa fazer, você precisa liberar perdão, você precisa. Está faltando obedecer. O altar da colheita. Construa o altar da colheita. Amém? Faça a sua construção e entenda, nunca é tarde. Sabe, tudo que você passou até aqui, tudo, seja qual for a situação. Às vezes tem situação ruim que você já passou, e desastre que aconteceu, e você não consegue mais ver a sua imagem, você não consegue mais ver as coisas. Deixa eu te falar, não existe coisa alguma que você passe que não sirva para alguma coisa na sua vida. Serve para uma experiência, serve para você não errar mais, serve para te fortalecer. As lutas servem para nos fortalecer. Amém? Mas entenda algo, Estela saiu de órfão para rainha. Amém? Porque ela tinha um pilar de oração, porque ela tinha um pilar da mesa e porque ela tinha um pilar da obediência. Amém? O pilar da oração revela de quem é o governo da sua vida. E é tão bom ser governado por Deus. Sabe por quê? Porque se levanta todos os demônios e todos eles têm que cair. Lembra quando o Senhor chegou perto ali dos porcos e os demônios estavam lá? O que os demônios fizeram? Senhor, não faça nada com a gente. É assim, quando o Senhor governa, é assim. Você pode orar e falar, Senhor, vai na minha frente. Quando Ele governa, é assim. Amém? Os demônios precisam sair do seu meio. Então é de dentro para fora. Não adianta você estar lá na sua casa, o inferno, não tem Deus, não ora, é só briga, é só discussão. Aí você vai para fora, os demônios estão tudo lá. Você tem que sair de dentro fortalecido. Amém? E falar, Senhor, eu vou sair aqui, todos os anos vai estar em minha volta, e não sei o que, em volta dos meus filhos. E vai para a rua e fala, Senhor, isso vai dar certo, o Senhor vai me dar uma estratégia, o Senhor vai me dar uma visão. É o Senhor que governa a minha vida. Não é os meus pensamentos, não é o que eu sofri lá no passado, não é ser órfão, porque se eu estou viva, é porque o Senhor quer que eu esteja viva. Amém? Não há nada maior do que o teu Deus. Porque o que o Senhor fez com Mefibosete? Restaurou a dignidade. Amém? O Senhor faz alguém te enxergar. A partir do momento que você também precisa se enxergar. Você precisa enxergar você. Você precisa enxergar que tem saída para você. Não porque eu sou muito nervosa. Coloca esse nervosismo diante do Senhor. Não porque eu nasci assim. Tem gente que nasce enfermo, com uma doença crônica e é curado no meio do caminho. Porque Deus é o princípio, o meio e o fim. Amém? Tem gente que nasce com uma doença de nascença e é curado no meio do caminho, porque Deus é o princípio, o meio e o fim. Não se acomode com as suas próprias falhas. Não se acomode, agora eu não consigo restaurar mais esse relacionamento. Consegue. Vai lá para a oração. Depois vai lá para a mesa, faça alguma coisa, faça um jantar, faça alguma coisa. vai para a obediência. Meu Deus, e se eu vou tentar fazer tudo diferente se alguém continuar me tratando mal? Lembra da colheita, você vai ter a sua colheita. Amém? Porque Deus não tarda, nem falha. Ele é Deus. Ele é Deus. E eu queria nesse momento chamar o louvor, e eu queria que você não saísse. Nós vamos fazer alguns atos proféticos aqui.
E eu queria que você pensasse, aí na sua casa, você tem uma construção, eu tenho uma construção. Eu tenho dentro de mim a mulher que eu quero ser, a mãe que eu quero ser, a esposa que eu quero ser. Eu tenho dentro de mim os sonhos, aquilo que eu quero viver muito bem definido. É a minha construção. E eu tenho que planejar, Senhor, como é que eu vou ser essa mãe? Senhor, como é que eu vou ser essa esposa? Senhor, como é que eu vou ser essa pastora? Como é que eu vou ser? Eu tenho que ir para o pilar da oração. Amém? E eu tenho que toda hora estar no pilar da obediência, mas é toda hora, para não perder o domínio próprio. Amém? Para não ceder para mim mesmo, para não ceder para os meus próprios desejos. E eu tenho que lembrar da mesa ali, porque a criança quer toda hora ir para a internet. E eu tenho que gerar aquilo ali, gerar ali no momento que eles vão conversando. Eu tenho que gerar, porque eu sei que aquilo vai ficar na mente deles. O momento que eu vou falar dos alimentos, o momento que eu vou falar ali, de um simples alimento, mas é o momento que eu vou ensinar eles a ser grato. Falar, olha, tenha gratidão por esse prato. Porque tem tanta gente nesse momento passando fome. Eu quero dizer que você não é ovelha desgarrada, você tem um bom pastor, você tem esse pai, esse pastor que prepara um banquete na presença dos seus inimigos, todos os inimigos que estão lá fora, que tentam destruir a sua casa, que tentam destruir você, que tentam destruir a imagem porque você se preocupa, que tentam destruir, não irão te destruir. Porque você vai lá para o princípio em Deus. E você vai ver que esse Deus que pega uma órfã e faz rainha é o mesmo Deus aqui vivo hoje. Que pode pegar você, transformar você, sarar você, curar a sua casa, curar a sua família. Amém? E se você não consegue construir algum pilar por causa de um cônjuge essa noite, isso vai mudar no nome de Jesus. Amém? Fica aí, nós vamos orar. Depois do louvor, eu queria que você aí na sua casa, você fosse apresentando. Vai apresentando agora. Amém? Apresenta a sua construção. O que está te impedindo de construir? O que impede você de sonhar? O que impede? É uma construção. Ou então, eu preciso reconstruir, porque eu construí e agora está cheio de buraco. Então, começa a reconstruir. Por que os buracos surgiram no meio do caminho? Foi falas? Foi traição? Foi decepção? Quais foram os buracos que surgiram no meio do caminho nessa coluna? Começa a apresentar diante de Deus agora.